gostoso começar mais um tempo de culto. Nós estamos vendo um pouquinho sobre a história de Daniel e seus amigos lá na Babilônia. Vamos ouvir o que aconteceu quando Daniel já era mais idoso? Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai contar uma história aqui e vai ser aqui na tela do meu notebook, tá bom? Beleza? Muito bem, a gente vai contar a história hoje sobre um personagem da Bíblia que a gente já conhece há muito tempo, mas sempre vale a pena relembrar, ele sempre traz coisas novas. Bom, esse aqui é o Rei Dário, olha aí que figuraça, né? Muito fácil de desenhar, certo? Muito bem, o Rei Dário, na época, ele estava prosperando muito, o reinado dele estava crescendo, estava aumentando, expandindo, e ele então fez uma seleção para contratar 120 oficiais, mas assim, só cara fera, entendeu? E cada oficial desse ia governar um estado, uma província do reino dele. E dentre esses 120 oficiais, que seriam pessoas extremamente gabaritadas, 3 pessoas se sobressaíram, e elas eram os top 3, os the best of the best, os melhores dos melhores, né? E essas 3 pessoas, então, iam coordenar esses 120 oficiais, que já eram feras. Imagina esses 3 aqui. Acontece que dentre esses 3, estava um carinha conhecido como o top 1 do reinado, que era Daniel. Exatamente, Daniel se sobressaiu tanto que, além de estar entre os 120, ele estava entre os 3 principais, e ele, abaixo do rei, agora seria o primeiro ali na hierarquia. Ele ia coordenar todo aqueles governadores, aqueles oficiais. Bom, mas quando você está por cima, muita gente fica feliz, né? Quando você é top 1, você tem uma turminha. Aliás, os seus amigos de verdade, né? Eles ficam felizes com você. Mas tem aqueles também que ficam numa inveja. Quando você faz alguma coisa legal, parece que eles ficam com tanta inveja que eles querem fazer o máximo possível para te tirar um pouquinho da tua alegria, né? E muito triste isso, mas tem gente assim mesmo. Bom, e ali no reino não era diferente. Como Daniel se sobressaiu, alguns oficiais ficaram morrendo de inveja dele. Mas Daniel, sabe o que ele fazia? Ele orava. Enquanto o pessoal ficava com inveja e ficava tramando alguma coisa para prejudicar Daniel, 3 vezes por dia ele orava. Aliás, isso daqui é um privilégio que nós temos, né? A gente deve orar sempre, igual Daniel fazia. Muito bem. Aí, aquele pessoalzinho da inveja resolveu aprontar uma. Eles resolveram dar uma ideia para o rei. O rei deveria fazer um decreto. E como é que eles iam fazer o rei assinar esse decreto? Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia para o rei dele, para o Deus dele, né? Que também é o seu Deus e o meu Deus. Então vamos fazer o rei assinar um decreto onde durante 30 dias... E eles falaram isso para o rei, e o rei só escutando. Todo mundo que fosse fazer uma oração deveria ser para o rei. 30 dias de oração só para o rei, para mais ninguém. E se alguém desobedecesse esse decreto, que seria um decreto de apoio ao nosso rei ali da província, ao rei Dário, se alguém desobedecesse, cova dos leões. Exatamente isso. Desobedeceu o decreto do rei, cova dos leões nele. E assim, não era qualquer leão, não, era leão faminto, tá? Era jogar ali e virar almoço de leão na hora. O rei adorou a ideia que os caras deram para ele. Opa, 30 dias só orando, só me reverenciando? Eu como rei vou ficar muito feliz. E topou, topou. E já mandou ler o decreto. Atenção, povo! Durante 30 dias, ninguém pode fazer nenhum tipo de reverência, adoração, oração, a não ser ao rei Dário, senão vai virar picadinho de leão. Muito bem. E Daniel sabe o que fez? Quando soube disso tudo? Isso daí, ó. Orou, como ele sempre fazia. Daniel não temia, porque Daniel sabia a quem ele servia, ao seu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele
orava e o povo espionava, aqueles invejosos. Daniel fazia o quê? Orava e eles espionavam. Daniel orava e eles foram caguetar pro rei, meteram a boca. Olha aqui, rei, nós fizemos um decreto em sua homenagem e o Daniel tá lá desrespeitando você, tá desrespeitando vossa majestade, não é um absurdo, ele fica orando. E sabe, né, aqueles invejosos deram um jeito de fazer o rei cumprir o decreto. O rei ficou muito triste, muito, mas muito triste. Porque ele gostava de Daniel, ele não tinha percebido que tinha caído numa armadilha, ele tinha caído no seu próprio ego, né? E o rei tentou de tudo livrar Daniel da cova dos leões, mas um decreto real tinha que ser cumprido. Então, Daniel foi para a cova dos leões. E o rei naquela noite não dormiu, ele ficou preocupado, ele não sabia o que fazer. Será que Daniel tinha sobrevivido? Será que Daniel já tinha virado picadinho de leão? Será que o Deus de Daniel tinha feito alguma coisa por ele? No outro dia, bem cedinho, o rei Dário correu até a cova dos leões e gritou: "Oh, Daniel, 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 o teu Deus, ele te salvou!" E não é que Daniel estava são e salvo, os leões famintos não fizeram nada com Daniel, porque Deus mandou um anjo que fechou a boca de cada um daqueles leões. E Daniel passou a noite ali, provavelmente orando, como ele sempre fazia. E então o rei Dário mandou que retirasse Daniel dali e ele decretou mais um decreto. E dessa vez era um decreto lindo. Ele disse assim: "Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões." E assim Daniel prosperou durante os reinados não só do rei Dário, mas também do rei Ciro, do persa. Ahá! Quantos anos você acha que Daniel tinha? Daniel tinha perto de 80 anos quando tudo isso aconteceu. Qual era a função que o rei queria colocar Daniel? O rei queria organizar o império, o rei Dário, em 120 estados, parecido, né, com estados que seriam sátrapas, e colocar 3 governadores sobre todos esses líderes, e ele queria colocar Daniel acima desses 2 governadores. Quem eram esses 2 governadores que estavam com inveja de Daniel? Davi, nós não sabemos o nome desses 2 companheiros ou colegas de trabalho de Daniel. Mas nós sabemos que eles observaram bem de perto a vida de Daniel e não encontraram nada de errado. Já pensou? Se alguém observasse a sua vida durante alguns dias, o que eles diriam? Por que o rei não poderia mudar o decreto? Porque quando um rei selava um decreto com o seu anel, era uma lei que não podia ser mudada. Então, durante um mês, todas as pessoas tinham que fazer oração somente ao rei. Mas o que Daniel orava? Então, mesmo Daniel sendo mais idoso, ele se ajoelhava 3 vezes por dia e a Bíblia nos diz que ele orava agradecendo a Deus, orava elogiando e buscando sabedoria. Que lindo, né? Por que Daniel não parou de orar? Ou por que ele não orava de janela fechada? Daniel, ele vivia na Babilônia desde a adolescência e ele tinha percebido, ele tinha visto, ele tinha vivenciado muitos reis e reinados que queriam fazer com que o povo judeu esquecesse quem eles eram, esquecesse a fé, esquecesse o Deus que eles tinham. E Daniel, ele tinha decidido que ele ia permanecer fiel a Deus, mesmo que isso custasse a sua vida ou o seu cargo. Mas o que é fidelidade?
lá, galerinha! Estamos aqui em mais um Plantão com Sem Planta! O palavra de hoje é fidelidade. Fidelidade é a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância, que não muda. Daniel tinha assumido um compromisso de fidelidade a Deus. Ele decidiu permanecer confiando em Deus em um país onde a maioria nem conhecia sobre o Deus de Israel. É isso. Tchau! O que acontece quando eu e você confiamos em Deus? Vamos cantar sobre isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. E é crer? Crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer, basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres para amar, para crer e confiar. Lá do comecinho, sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé, fidelidade é confiar. E é crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer, basta apenas confiar. Basta apenas confiar. Será que Daniel fez carinho nos leões? Paola, não sei se ele fez carinho nos leões, mas que deve ter sido uma experiência muito doida passar a noite com os leões, isso sim. Daniel, ele aprendeu a confiar em Deus através das experiências dele, mas também ouvindo outras pessoas contarem aquilo que elas tinham vivido com Deus. Lília, conta pra nós a sua experiência. Eu vou contar sobre um dia que Deus me livrou, não de leões, como aconteceu com o Daniel, mas me livrou de pessoas falsas. Foi assim, eu trabalhava num lugar e uma pessoa lá não gostava de mim e armou um monte de mentiras para que eu fosse despedida. E eu não sabia de nada, a pessoa me tratava bem, com sorrisos, estava tudo normal. Só que pelas costas já tinham decidido que iam me demitir, já tinham contratado outra pessoa para ficar no lugar e eu não sabia de nada. E quando eu fiquei sabendo, foi quando essa pessoa foi desmascarada. Um pouquinho antes de eu ser chamada para ser demitida, descobriram que essa pessoa tinha mentido, tinha inventado uma armação contra mim e essa pessoa que se deu mal no final das contas. Então Deus me livrou de um monte de pessoas falsas que queriam me devorar. E eu nem fiquei sabendo, ele fez tudo sozinho, Deus fez tudo sozinho. E eu só fiquei sabendo quando o perigo passou. Deus continua cuidando, Deus continua nos cuidando ainda hoje. Deus nos cuida através de outras pessoas, como os nossos pais, como os nossos amigos, também como alguns profissionais como médicos, enfermeiros, enfim, tantas pessoas que nos ajudam. E Deus também nos cuida de maneiras que nós não vemos. Você já pensou quantas coisas Deus fez por você que você nem percebeu? Pensa aí no seu dia, hoje. Quais foram os momentos que você se sentiu cuidado por alguém ou cuidado por Deus? E você, a quem você pode estender o cuidado como uma demonstração do cuidado de Deus, da presença de Deus?
Daniel nos inspira a confiarmos num Deus que está vivo, num Deus que é soberano, um Deus que não muda, um Deus que é Senhor da história. E foi mais ou menos isso que o rei escreveu nesse decreto que eu quero desafiar você a ler depois, que está lá escrito em Daniel 5. Mas o nosso versículo dessa semana também é um convite e um desafio para isso. Qual é? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Agora vamos repetir? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Salmos 37:5. Que Deus nos ajude a confiarmos nele, mesmo quando todas as coisas ao nosso redor, quando as vozes desse mundo nos dizem o contrário. Então, que Deus plante no seu coração a fé e a fidelidade. Boa semana e até semana que vem. Lembra, gente, daquela novidade que eu falei que ia ter nesse plantão do Miguel? Então, a novidade é que a gente vai ter uma convidada especial nos próximos plantões com o Miguel. Essa daqui, ó, a planta carnívora. Ela ainda não tem nome, mas você pode dar sugestões do nome dela lá nos comentários. As melhores sugestões a gente vai ver no próximo plantão com o Miguel. É isso. Tchau! De nós sobrenaturalmente. Então é muito gostoso perceber no nosso dia a dia. Aham!